Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Como passaram aí a semana? Tudo certo? Como foi a prova? Todos conseguiram fazer? Deu tudo certo? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de dois tipos de artes, tá? Dois movimentos aí, duas técnicas artísticas. Então, vou falar um pouquinho a teoria, tá? Vou dar alguns exemplos e no final da aula a gente vai fazer uma atividade já para a primavera, tá? Para quem não sabe, a primavera começa agora, dia 23 de setembro, ok? Bom dia, Cauã. Bom dia, Lanes. Então, vamos fazer uma atividade aí no final da aula para comemorar já a chegada da primavera, ok? Então, vamos lá começar a aula de hoje. Peguem aí o caderno para anotar, tá? Para atividade, a gente só vai precisar mesmo de uma folha, tá? Lápis de lição e lápis de cor, tá? E canetinha para vocês decorarem, ok? Vamos lá então. Hoje vamos falar de duas artes diferentes, tá? Uma é a arte povera e a outra é a arte efêmera, tá? São duas artes interessantes, né? E feitas com materiais simples, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui em tela toda. Vamos lá. Então, primeiro vamos começar falando da arte povera, tá? O nome arte povera, ele já mostra um pouquinho o que seria esse tipo de arte, que arte pobre significa arte pobre, ok? Então, coloque aí o significado da palavra também, para vocês já entenderem o sentido desta obra, tá? Então, o que seria essa arte pobre, né? Essa arte povera? Era utilizado recursos bem simples, né? Então, produtos bem simples, tá? Que as pessoas tinham em casa. Então, também era misturado, vamos falar assim, com a arte reciclável, porque eles poderiam, né, utilizar materiais que eles tinham em casa e que poderiam jogar fora e aí transformar em arte. Também pode entrar em uma arte reciclável, tá? Vamos lá falar um pouquinho então do movimento, ok? Então foi um movimento artístico italiano que desenvolveu na segunda metade da década de 60. Os adeptos deste movimento usavam materiais de pinturas não convencionais, como por exemplo a arte madeira, saco, jornais, cordas, traz e trapos, com o intuito de empobrecer a pintura e eliminar qualquer barreira entre a arte e o dia a dia das pessoas. Esta corrente no movimento nos anos 70, em que os artistas voltam para a natureza, os derivados, rompendo com processos industriais, mostrando o empobrecimento de uma sociedade guiada pelo acumular de riquezas materiais. O que foi isso? Eles criaram a arte povera, né, para uma crítica. Criticar o quê? Então, o autoconsumo, né, o consumo exagerado. Então, as pessoas naquela época, né, isso pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, eles começaram a consumir muito, né? Começaram a comprar muitos eletrodomésticos, muitos artigos para casa, né? E aí os artistas, alguns artistas ficaram revoltados com isso, porque eles não estavam mais valorizando a arte, né? Eles queriam coisas mais industriais, tá? Então eles começaram a criar as obras para criticar esse autoconsumo. As pessoas estavam jogando, né, materiais fora, então eles estavam usando, né, materiais excessivamente, descartando, né, de qualquer jeito, e aí eles começaram a criar essas obras para as pessoas começarem a refletir. Então, por exemplo, essa de Michelangelo Pistoletto, que é a Vênus, né? Por que ele criou? Para mostrar aí, quantas coisas, né, eram jogadas fora. Olha quantas pessoas compravam inúmeras, né, vestimentas e depois descartavam assim, em vez de doar para alguém, por exemplo, né, acabava descartando. Então já é um alerta aí também para o consumo excessivo em massa, tá? Mas não só isso, ele queria também que as pessoas refletissem, né, em relação ao passado e o presente. Tá? Então, a Vênus, por exemplo, que é essa que está aí, cheio de roupa,
Por que ele criou ela, né? Porque foi uma forma de colocar, né, essa contraposição, né, entre o passado e o presente, porque está misturado o clássico com o contemporâneo, né? O passado com o presente. Então, a beleza do passado, que seria a Vênus, né, que é a deusa do amor, contra o desastre do presente, que seria esses trapos, né? E ele utilizou, para criar essas obras, esses trapos que ele utilizava para limpar as obras de arte dele, que ele fazia também algumas obras utilizando espelhos, né? E aí ele utilizava os trapos que ele limpava os espelhos para compor essa obra da Vênus. E essa Vênus, ele criou várias, não foi só uma, né? Então tem várias artes dessa compondo aí em várias partes aí do mundo, tá? Isso é interessante, ele quis levar essa obra para vários locais. E a arte pobre também foi uma arte que os artistas queriam tirar, né, da arte tradicional de dentro dos museus e começar a levar, né, para as ruas também. Então teve também uma arte que ele fez uma esfera de papel e aí ele levou isso para a rua para as pessoas interagirem, né? E aí ele começou a fazer as performances, que a gente já viu que é performance, né? Então ele começou a fazer artes que as pessoas também começassem a interagir, participar da obra. Então, por exemplo, essa arte de papel era uma esfera gigante, só feita de papel, no qual ele levava para as ruas e girava essa obra, né, durante aí vários percursos, e as pessoas também acabavam girando essa esfera e começaram a interagir com a obra. Então ele começou a fazer um jeito do que as pessoas olhassem de novo para a obra de arte, né, para os movimentos artísticos, né, e saíssem dessa parte de industrialização, né, todos esses equipamentos aí em massa, tá? Ele queria realmente valorizar o simples, né? Os materiais simples que eles tinham em casa, tá? E aí, então, olha aí as principais características dessa arte povera. É uma crítica, então, à sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais, crítica à comercialização de objetos artísticos, oposição ao modernismo, pop art, racionalismo científico e minimalismo, antiformalista, que se aproxima de algumas vanguardas europeias, tais como surrealismo e dadaísmo. Por quê? Surrealismo e dadaísmo são artes que não têm um sentido próprio, né? É algo meio sem pé nem cabeça, então algo mais relacionado a sonhos, ideias, né? Que não faz muito sentido para as pessoas que não conhecem o significado. Então, por isso que eles já associam a isso, tá? Utilização de materiais simples e naturais, criatividade, espontaneidade, efemeridade e materialidade da arte, valores pobres e marginais, contraste do novo e do velho, foi o que eu falei, né? O clássico com o contemporâneo e temáticas da natureza e do cotidiano, tá? Essas são algumas das características aí, então, da arte povera. Então, como eu falei, é um contraste, por exemplo, além do clássico contemporâneo, no colorido, do branco, então sempre ele faz algo, né, o oposto para realmente chamar atenção, tá? Então, é intelectual do cotidiano, que aí tá mostrando ali, né, algo que é intelectual, que seria a estátua, né? As pessoas vão lá para admirar essa estátua no museu, e algo, né, do cotidiano das pessoas, que são os trapos, as roupas que elas utilizam aí durante os dias, tá? Então, vamos lá. Anotem aí, tirem print da tela sobre as principais características, então, da arte pobre, tá? E teve um historiador, um crítico historiador da arte, que é o Júlio Argan, que ele falou uma frase que faz todo sentido, né, para essa arte pobre. É uma arte tecnologicamente pobre, porém em um mundo tecnologicamente rico, né? Então, uma arte que utiliza recursos simples, né? Materiais pobres, né? Simples, só que em um mundo que tem muita tecnologia. Então, faz tudo sentido para esse tipo de arte. E não é uma arte antiga, não é uma arte que foi feita lá no passado, né? Na década de 70, 60, não. Uma arte que existe até hoje. E hoje em dia, ainda, essa arte povera, ela é tão valorizada pelas pessoas que têm dinheiro que eles pagam milhões para ter uma arte dessa
artista dentro de casa, sendo que os próprios recursos, os próprios materiais que é feita a obra de arte, as pessoas mesmo podem fazer, né? Mas eles querem feito por alguém, né? Algum artista conceituado aí, né? Uma arte que tenha nome para decorar seu ambiente. Então, se você vê a maioria das mansões, né? Hoje em dia tem algum tipo de arte assim, né? Uma arte com material super simples. Você fala, caramba, esse cara tem tanto dinheiro e comprou uma arte, né, tão simples assim, mas não, eles valorizam muito o trabalho do artesão, né, o trabalho do artista, né? E aí eles pagam milhões mesmo por várias obras super simples, tá? Que realmente, né, quem criou conseguiu atrair, né, os olhos aí do espectador e chamar atenção para a crítica mesmo que ele quis, né, mostrar. Isso aí, ó. Falaram aqui no bate-papo, verdade. Se Michelangelo fizesse só um risco, já venderia por 1 bilhão, só por nome. É verdade. A maioria dos pintores famosos, eles podem fazer qualquer tipo de obra que vai vender caro. Vai vender porque foi super valorizado o nome, né, daquele artista. Então, a ideia deles inicial foi realmente aconteceu porque eles conseguiram, né, valorizar aí o seu trabalho, valorizar o nome dos artistas, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos nomes aí que a gente pode falar de artista, que a gente sabe que se uma obra dele for vendida, vai ser muito caro, né? E tem muitas pessoas que valorizam isso, valorizam a arte e pagam caro por isso. Agora, tem outras pessoas que vai ver, né, a obra, vão ver qual material que vai ser feito e vão tentar fazer. Porque aí essas pessoas são pessoas que gostam, né, de confeccionar a arte, gostam de tentar, né, criar, né, usar a criatividade e imaginação. Diferente das pessoas que gostam apenas de observar, né, de contemplar a obra e pagam milhões para ter o nome daquele artista dentro de casa, por exemplo, tá? Então, olha aí, principais obras da arte povera. Giovanni Anselmo foi um dos artistas da arte povera, mas o mais conhecido mesmo foi Michelangelo Pistoletto, né? Esse foi o marco aí da arte povera. Então, ele que fez a Vênus, né, com os trapos lá, e a Esfera de Papel. Então, foi duas obras dele super importantes, tá? Fora ele, Mário Mers também tem umas obras super conhecidas da arte povera, porque as obras dele, o engraçado é que ele fez um formato só. Então, todas as obras dele tinham um formato de iglus. Então, tudo que é local que tivesse um iglu, né, feito no estilo arte povera, com materiais simples, já sabiam que era feito pelo Mário Mers, porque ele já colocou esse símbolo aí na obra dele, né? Isso é interessante, tá? Marisa Mers, que é a esposa dele, ó, também foi destaque com obras de arte povera, escultura viva, sem título e fontana. Janis Cornelis também foi um artista da arte povera, pintor grego famoso por suas instalações com elementos vivos, vegetais e animais, no qual se destaca a Margarida com fogo, tá? Então temos alguns artistas aí deste movimento. Mas se forem perguntar qual é o principal artista dessa arte, né? É o Michelangelo Pistoletto, tá? Foi ele que aí iniciou toda essa parte. Então, linhas gerais relacionadas à arte povera: crítica à sociedade de consumo, integração arte e vida, pintura, escultura, colagem, performance, arte de instalação, criatividade, espontaneidade, interação com o público, desvincula-se o valor artístico do comercial. Outra coisa, naquela época, né, eles queriam desvincular a venda da arte, né? Como eles que era uma crítica ao autoconsumo, né? Essa parte industrial, eles queriam também criticar a arte como venda, né? Como comercialização. Então, eles valorizavam, né, o valor artístico do artista e tal, e não gostavam, né, dessa parte de comercialização, né? Então eles gostavam de dar para as pessoas, né? Então, fez uma arte, dou ali para aquele museu, dá ali para aquela pessoa, né? É como se fosse um presente, tá? Os que não têm data de óbito são os que ainda estão vivos? Deixa eu olhar aqui no outro. É.
Normalmente, quando não tem a data do óbito, são artistas que ainda estão vivos, tá? Mas, como tem muitas pesquisas, né, que acabam sendo desatualizadas, pode ser que, por exemplo, nessa pandemia, alguns tenha falecido e não tenha ainda entrado nas pesquisas, né? Porque agora, gente, pandemia, aconteceu tanta coisa que pode ser que alguns artistas também acabaram, né? Falecendo aí e não saiu ainda nas pesquisas aí. Mas pelas pesquisas, esses que não têm aí data de óbito realmente estão vivos. O Michelangelo Pistoletto, eu vi bastante vídeo dele, né? Ele ainda tá aí fazendo obra. Sim, também. Tem artistas que não revelam sua idade para a obra valer mais. Então, começou, né, com ele não querendo comercializar. Prestar atenção nisso? Só que depois a obra ficou tão valorizada que valeu milhões, e aí? Né? Olha aí a obra de Mário Mers. Não, Giovanni, tá chamando sua atenção, não. Olha aí, Mário Mers. Como eu falei do iglu, todas as obras dele tinham o mesmo formato de iglu. Olha aí. E eram todas feitas com material super simples, tá vendo? Mas todas no mesmo formato. Então, quem observava aquela obra, né, já sabia que era dele. E olha como ele levou, né, as obras para, né, a parte urbana, tirou de dentro, né, dos museus e levou para as ruas. Olha aí que interessante. E aí vem o Michelangelo Pistoletto, que aqui tá faltando um T. Olha aí, a Vênus do Trapo, né? Então eles utilizavam. Aquela era feita de pão? Provavelmente. Não, eu acho que ou é pedra ou é algum saquinho com areia, mas eu acho que é pedra, tá? Eu vou pesquisar direitinho, mas eu acho que é pedra que ele utilizou. Vamos lá. Pão eu acho que não é, porque não tem formato realmente de pão, tá? Vamos lá. Que eu falei da Michelangelo Pistoletto. Então ele utilizava, né, muitos trapos aí. Esses trapos eram o que ele limpava as obras dele de espelho, tá? Para criar esse tipo de obra. E vocês sabem que muitas pessoas conseguem fazer esse tipo de obra em casa, hein? Tenho certeza que tem muitos aí que tem um guarda-roupa desse jeito. Na hora da gente tirar as roupas do guarda-roupa, por exemplo, para dobrar, jogar tudo em cima da cama, não fica esse montão. Então, ó, vários podem entrar como artistas, arte povera aí, hein? Dá para criar várias obras com recursos que tem em casa. Essa aí é uma obra super simples de fazer. Basta você criar aí uma Vênus e colocar na frente das suas roupas. Olha aí outras obras de Michelangelo. Então, como eu falei, ele fazia muitas obras com espelho. Olha aí, ó. Tá? Então, ele utilizava muito espelho. Por quê? Ele acreditava que utilizando espelho, as pessoas conseguiam interagir. Então, além de ser o observador, né? O observador, ele era também o ator da obra dele, porque na hora que ele estava visualizando, ele estava ali dentro da obra, tá? Então, por isso que o Michelangelo utilizou o espelho para compor as suas obras, porque ele acreditava nessa interação do público, tá? Olha aí, outro artista também, que não estava o nome lá, mas também foi um artista da arte povera. Olha aí. Uma arte super simples, né? Ó, aquele Giannis Connelis aí, ó. Uma das artes dele. Ó, outra artista, Pino Pascali. São todas artes super simples, tá vendo? Utilizando um recurso super simples, né? Olha aí o que eu falei sobre pessoas que têm dinheiro, né? Que investem nessa arte povera e colocam para decorar o seu ambiente.
Então, tem muitas mansões que a gente vê, por exemplo, como essa, com obra super simples, né? Compondo em um ambiente, porém, quando a gente vai perguntar o valor, são obras extremamente caras, né? Só que utilizando recursos super simples. Isso provavelmente é na Itália sim, tá? Tem um iglu ali, tá vendo? Então, a gente já, olhando o iglu, já sabe quem é o artista, Mário Mers, né? Porque ele é o artista dos iglus, tá? Então, tá vendo como são obras super simples, só que com o tempo ficaram super valorizadas e elas foram criadas como uma crítica ao consumo excessivo, hein? Então, tem uma disputa aí, né? Porque do que foi criada, né, para o que foi criada e o que é hoje, né? Então, foi criada como forma de crítica ao consumo excessivo, comercialização, e hoje em dia ela é comercializada, né, e supervalorizada. Então, ela é super cara, né? Acho que pelo fato do que foi criado, né, para que foi criado, eles começaram a valorizar esse artista, né? Então, ele criou a obra como uma crítica, né? E hoje em dia, essa crítica, né, esse intuito dessa obra fez com que a obra fosse super valorizada pelas pessoas que gostam, né, da arte, tá? E pelo material também que ele é feito, né? Por ser um material simples, né? É isso aí. Bem isso. Ai, tá vendo? Dá para todo mundo ser artista, gente. Dá para vocês criar as obras aí de vocês, né? Colocar um significado na obra, começarem a divulgar. Quem sabe vocês não ficam aí artistas famosos. E aí vamos falar de um outro tipo de arte agora, tá? Que é a arte efêmera. Essa arte é muito legal e tenho certeza que vocês já viram pelo menos uma aí na de vocês. Até vocês podem ter feito já arte efêmera. O que é arte efêmera? É aquela arte que tem um curto período de tempo, tá? Então é aquela arte que a gente sabe que a gente vai fazer, porém ela não vai durar muito tempo. Não é igual, por exemplo, a pintura que a gente pode colocar no museu e ela durar aí muito tempo, né? Não, é aquela arte que a gente sabe que vai durar pouquíssimo tempo. Então, como que é registrar esse tipo de arte? Através de vídeos ou fotografias, porque ela não vai durar, né? A gente sabe que as pessoas não vão conseguir admirar durante muito tempo. Tá? Então, efêmera é uma matéria impressa ou escrita transitória, que não é feita com intencionalidade de ser guardada ou preservada por um longo período. A palavra deriva do grego, significando coisas que não duram mais do que um dia, tá? Então, anotem aí o significado da arte efêmera, e aí eu vou mostrar para vocês uns exemplos para vocês entenderem um pouco melhor. Aí, ó, tem gente falando que vai pegar o guarda-roupa para ver se fica famosa com a bagunça. Quem sabe? Quem sabe? Cria aí, né, uma obra como crítica, né, ao desperdício aí de materiais hoje em dia que tem, né, que as pessoas, em vez de reciclar, né, desperdiçam muito. Então, cria aí uma obra para criticar isso tudo, né? Divulga aí, quem sabe? Você não fique famosa. Efêmera pode ser aquelas artes culturais feitas, por exemplo, folhas de uma maneira que o pessoal vende. Isso mesmo. Isso é um tipo de arte efêmera, que é uma arte que não dura muito tempo, né? Porque a folha, né, vai se desfazendo com o tempo, tá? Então vamos lá. Então, olha aí, a arte efêmera é uma manifestação que compõe a arte contemporânea, priorizando a brevidade e a natureza provisória da arte. Suas produções são definidas pela materialidade do trabalho e também por seus fundamentos conceituais. Além disso, esse estilo valoriza a experiência e a atuação do público em relação à proposta artística. Em outras palavras, muitas vezes a arte efêmera depende de interação e da resposta de seus espectadores para existir. Sendo assim, essa corrente também não está atrelada a galerias ou museus, pois muitas acontecem nas ruas ou parques. Nesse cenário, os materiais utilizados também são diferenciados dos usuais. Isso porque, em muitos momentos, essa arte contempla elementos de detritos, folhas e terras. Nesse contexto, além de priorizar a participação do público, a arte efêmera muitas vezes utiliza o próprio corpo do artista como expressão. Então, a arte efêmera, gente, pode ser vários tipos, tá? Então, um exemplo super simples que as meninas
sempre fazem, né, é a maquiagem. É um tipo de arte efêmera, porque elas criam aquela arte, né, durante um período e depois aquilo é removido, né? Então é um tipo de arte efêmera. É aquela arte que você faz durante um tempo, depois ela, né, acaba se desfazendo ou você acaba desmanchando porque não tem um porquê ela ficar ali, tá? Então é esse tipo de arte, tá? Então, por exemplo, maquiagem, arte feita com areia, arte feita com gelo, arte feita com comida, né? Com plantas, são artes que vão, né, se acabar com o tempo, não vão durar muito, né? Tá bom? E normalmente, como são artes que não duram muito, não são artes que ficam dentro de museu, porque não tem como as pessoas ficarem contemplando aquilo durante muito tempo, né? Então, são artes feitas, às vezes, para alguma exposição, na rua, né? Igual o exemplo que falaram aqui, das pessoas que fazem com folha de bananeira, nos semáforos, por exemplo, é um tipo de arte que ele está fazendo ali no momento para entregar para aquelas pessoas, né? Ó, tem gente falando, não uso maquiagem, mas se eu usar, é capaz de dormir com a cara pintada. Mas mesmo assim, você dormindo com a cara pintada, chega uma hora que ela mesmo vai sair, né? Só de você dormir, a maquiagem vai ficar no seu travesseiro. Então, é um tipo de arte efêmera, ela não dura muito tempo, tá? Então, olha aí, efêmera, então é uma matéria impressa ou escrita transitória que não é feita com a intenção de que seja guardada ou preservada durante um longo período. Isso a gente já viu, tá? O que é. Então, olha aí, efêmero, passageiro, transitório, fugaz, momentâneo. Então, é algo super rápido de momento, né? Fez ali, visualizou, acabou. Tá bom? Então, ali, as principais características da arte efêmera. Brevidade, curta duração, obra espontânea, transitoriedade, participação no público, caráter provocativo, proposta conceitual, registro feito fotografias e vídeos, tá? Então, normalmente, a arte efêmera é uma arte que as pessoas gostam de interagir. Por exemplo, eu fui já em um bar de gelo, né? Então, o bar era totalmente feito de gelo. E é algo diferente que a gente gosta, né? De tocar, de contemplar, né? A arte, porque a gente sabe que não é algo normal, né? É algo que não é em todo lugar que a gente vai ver. Então, por exemplo, lá no bar de gelo tinha sofá feito de gelo, então a gente sentava para ver se realmente, né, aguentava o peso ou se realmente o negócio era feito de gelo, se era realmente gelado. Então, eles colocavam até aquelas, como que eu posso dizer? Tipo pelúcia, né? Uns tapetinhos de pelúcia para não grudar, né, a roupa ali no gelo, porque realmente acaba grudando. A gente sabe que às vezes a gente tem alguma pedra de gelo, se colocar na língua, ela vai grudar. É a mesma coisa, né? Se você sentar ou você encostar em alguma coisa de gelo, vai grudar a roupa ali. Então, eles colocavam já um pano para não acontecer isso, né? E a gente sabe que esse tipo de arte efêmera, por exemplo, a do gelo, tem que saber o ambiente que vai ser criado, né? Porque tem que saber a temperatura. Então, por exemplo, no bar de gelo, eles tinham que estar com a temperatura ali numa temperatura bem baixa para conservar o gelo durante um tempo maior, porque se aumentar a temperatura, ele vai começar, né, a descongelar, então vai começar a virar líquido, né? Então, não só no gelo, mas todos os tipos de arte efêmera que for feita, né, algo grande, em ar livre, as pessoas têm que pensar no clima que vai estar no local, né? Onde vai fazer aquela tipo de arte, né? O que tem no local, se tem algo que pode destruir a imagem ou não, tá? Então tem que pensar em tudo, né, que é recurso antes de começar a confeccionar. Já pensou? Tá fazendo o tipo de arte, do nada chove, então acaba estragando. Então tem que pensar em tudo isso antes de fazer esse tipo de arte, tá? É a mesma coisa a arte na areia, né? Se, por exemplo, olha um exemplo de arte na areia, escultura efêmera de José Mesquita. Tem essa daí, ó, também, que outra escultura de areia, né? Olha aí algumas esculturas de areia. Então, por exemplo, a escultura de areia. Tá bom, o artista começa a fazer lá e começa a chover. Vai começar, né? Se for chuva forte, vai começar a destruir a obra. Então, ele perde mais tempo. Então, o que ele tem que pensar? Se realmente vai estar um tempo bom, vai estar sol, né? Não pode fazer uma arte muito perto da água,
porque se a água vir também vai destruir. Então tem que pensar em tudo isso antes de fazer. Que a arte efêmera, vamos falar que a arte efêmera é uma arte que o artista passa mais tempo confeccionando a obra do que as pessoas contemplando a obra feita, né? Porque imagina o tempo que ele leva para confeccionar esse tipo de obra, né? Para ficar pronta dessa forma. Demora muito tempo. Às vezes tem obras que duram dias, né? Não é nem horas, dura dias. Então, o que eles fazem? Para eles criarem a obra, hein? Então, eles colocam um cercado e colocam seguranças em volta ali para ficar de olho, porque vai ter um espertinho que vai querer derrubar, né? Então, tem que ficar alguém olhando. Então, imagina, ele leva muito tempo para confeccionar a obra, para depois essa obra ser destruída, né? A pessoa passa mole e destrói tudo. Então, é uma obra que leva tempo para fazer, mas tem um período curto de duração e pode ser destruída muito fácil, né? Então, olha isso. Interessante. Então, ó, outro tipo de obra efêmera, né? De arte efêmera. Por exemplo, essas artes que ficam um grafite, né? É um tipo de arte efêmera. Por quê? Ele fez naquele momento aquela pintura e tal. Aí depois de um tempo vai vir alguém e vai pintar por cima, né? Uma arte que ela não vai ficar durando durante muito tempo, porque é um local no qual as pessoas utilizam para outras coisas, né? Então é um tipo de arte efêmera também. Por mais que o material seja material, né, que dure durante o tempo, né? São artes que elas com o tempo vão ser removidas, tá? Então também entra num tipo de arte efêmera, tá? Este tipo também é um tipo de arte efêmera, por quê? Tem arte efêmera de comida também. Já vi alguém aqui falando, ó. Por que são um tipo de arte efêmera nos jardins? Porque a pessoa faz lá toda a escultura na planta, né? Fica mal bonito. Beleza. Aí depois de um tempo, o mato começa a crescer. Então a arte acaba se desfazendo, né? Então ele tem que sempre estar confeccionando esse tipo de arte, né? Então um tipo de arte efêmera também não dura, né? Aí muito tempo, tá bom? Do gelo que eu falei, né? Então tem que saber a temperatura certa para não se desfazer. E aí vem a parte mais gostosa da arte efêmera, que é a arte da comida, né? Então, tem muitas exposições, por exemplo, com arte feita de chocolate, né? O chocolate também é um tipo de material, né? Que o artista tem que pensar no ambiente, na temperatura, porque se tiver muito alto, né, muito elevada a temperatura, também vai se desfazer, né, vai derreter. Então, ele tem que pensar também, né, no ambiente que ele vai confeccionar aquele tipo de arte e no ambiente que ele vai expor essa obra, para também não destruir. Imagina, né, ficar aquele tempo todo criando e depois a obra se desmanchar antes das pessoas verem. Então, é difícil, né? Então, ó, esse tipo de obra é muito legal. Eu tenho certeza que alguns já fizeram, porque muitas mães, né, confeccionam esse tipo de arte efêmera com comida para chamar a atenção das crianças para comer. Tem aquelas crianças que não gostam de comer nada e elas criam aí obras para chamar a atenção das crianças, tá? Pensando nisso, toda esta arte é temporária, né? Então, ela é uma efêmera. Mas mesmo assim, os artistas não deixam de caprichar. Vocês viram que mesmo que eles saibam que vai durar pouco tempo, né? As pessoas vão ver durante um curto período, eles capricham na obra de arte, né? Por quê? Vai ter o registro ali, eles vão ver depois, né? De fazer coisas lindas que em pouco tempo não existirão mais. Só restará o registro em fotos como as que você viu. Então, é fazer bem feito o que nos compete a fazer, sempre será uma arte, né? Então, por mais que não dure muito tempo, os artistas se dedicam, né, em fazer o melhor aí nas suas obras, tá? Pensando nisso, eu quero que vocês confeccionem os dois tipos de arte. Então, o que vocês vão fazer? Vamos criar uma arte povera, com materiais que vocês tiverem em casa, super simples, do jeito que vocês quiserem. Então, ó, já tinha gente querendo fazer aí, ó, essa hora. Cria aí uma arte povera e tira foto, tá? E uma arte efêmera, e também eu quero um registro dessa arte, tá? A arte efêmera também pode ser qualquer um. Pode ser com areia na praia, pode ser com comida em casa, pode ser qualquer coisa, tá? Sendo material que não dure muito tempo, é considerado como arte efêmera, ok? E aí vocês vão registrar através de fotos esses dois tipos de arte, manda por e-mail, tá? Manda por e-mail que eu quero ver. Aí, essa obra
tá? Essas fotos eu vou enviar para o Facebook da escola para divulgar aí as artes de vocês, hein? Então, criem aí artes belíssimas. Quero ver como vai ficar esse tipo de arte, hein? E aí, ó, eu vou mostrar para vocês, então, a atividade que eu separei para a gente confeccionar hoje, tá? É algo super simples, ok? Só precisa de uma folha e lápis de lição, tá? Deixa eu ver aqui que tem mensagem de bate-papo. Então, se der, eu queria que vocês confeccionassem os dois tipos, arte povera e arte efêmera, porque são duas artes com recursos simples que vocês têm em casa, tá? E aí vocês tiram foto das duas, mas identificam, tá? Escrevam qual é a arte efêmera e qual é a arte povera para ficar mais fácil de localizar, tá bom? Tem gente falando que vai comprar uma barra de chocolate gigante para fazer a arte efêmera. Quero ver isso daí, hein? Então, vamos lá. Vamos criar esse tipo de composição. Como que a gente vai criar esta arte, tá? Precisamos de uma folha. Pode ser a própria folha do caderno, não precisa arrancar do caderno, tá? O que vocês vão fazer? No caderno mesmo, vocês vão dobrar a folha, né? Vão virar ela e dobrar a folha aqui, ó. Com a dobra para o lado seu esquerdo, tá? Para o seu lado esquerdo, ok? Ó, vão dobrar a folha desta forma, com a dobra para o lado esquerdo. Olha aí, ó. Caderno, tá vendo? Dobrado, ó. Virou para cá a folha e dobrou, ok? Ó, aqui está a dobra, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vamos criar, então, nossa obra de arte. Vamos criar uma árvore aí, ou uma flor, o que vocês quiserem. Eu vou criar a árvore, e aí vocês... o jeito que eu confeccionar o desenho, vocês podem criar outro tipo de desenho relacionado à primavera, tá? Então, primeiro, vamos fazer uma linha aqui, ó, embaixo, tá? Mais ou menos uns 2 dedos da borda. Depois, eu vou puxar, tá? Linhas quebradas, ok? Eu sei, só tem 3 minutos, vou fazer rapidinho, tá? Vou puxar linhas quebradas. Várias linhas quebradas para compor aí o desenho. Pode sair do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Ó, então, fiz aqui as linhas quebradas. E aí, eu vou fazer linha ondulada ou linha curvada, tá? Para fazer, então, a parte da árvore. Eu vou fazer ondulada na minha, tá? Qual é o intuito? Fiz um lado, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar agora ao contrário. E aí, na parte de trás do papel, eu vou passar por cima, tá? Então, ó, o sulfite dá para você ver o que você desenhou. Você vai passar por cima na parte de trás do papel. Ok? Ó. Então, passei por cima, tá vendo? Ó, meu desenho está aqui atrás, passei por cima. O que vai acontecer? Na hora que eu passar por cima, ele já vai marcar o outro lado do papel. Então, depois é só eu passar a canetinha. E aí, olha como fica. Eu comecei até a pintar, só que eu não terminei, tá vendo? Aí fica dessa maneira, tá? Ó, passa por cima, na parte de trás, vai marcar o papel, vai ficar desta maneira, e aí você passa a canetinha e finaliza. E aí, você pode criar vários tipos de árvore ou flor, o que você quiser, tá? Então, vai ficar um desenho simétrico, ok? Isso a parte, né, do meio ali. Se você quiser já criar simetricamente também a parte do cenário, pode também, tá? Aí, ó, você cria aí o cenário que você quiser. Pode criar apenas a árvore com frutas aí, ou pode criar uma flor, o que você quiser, tá? Isso vai da imaginação de cada um. Ok, gente? Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Então, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.